será usado contra você no tribunal. Certo? Então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada. Bom dia para todos e para todas. Página 23. A revolta de Beckman. Onde surgiu a revolta de Beckman? Quais foram as causas da revolta de Beckman? E as consequências da revolta de Beckman? Certo? Todo mundo morreu? Será que foi isso mesmo? Vamos ver onde foi. Vamos lá. Página 23, de maneira fácil, rápida. Revolta de Beckman. Vocês têm aí 1 minuto nessa página 23 mesmo. 1 minutinho, 1 minuto não, segundos, 10 segundos. Para descobrir onde ocorreu a revolta de Beckman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. E o Oceano Pacífico? Revolta de Beckman, menino, lá embaixo. Maranhão. 23, eu disse, 23. A revolta de Beckman, essa revolta, ela surgiu no Maranhão. Ela foi instaurada, ela se instalou no Maranhão. Tá certo? No Maranhão. Ah, George! Tem que decorar data? Tem que aprender data? Não, não precisa. Não precisa. É questão de data. Acabou. Não existe história. História não é tão. Mas é bom saber o lugar para saber o contexto. Por que foi no Maranhão? Devido a quê foi no Maranhão? Ok? Vamos nessa, deixa eu espelhar. Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz? Não foi culpa minha. Não foi culpa minha, não. Que medo. Ai, Está sendo gravada já, olha essa aula. Então, tudo que você está culpada, já sabe. É isso não. É porque eu não entendi, não. Abri outra tela. Oh, não entendi. Vamos nessa. Ah, deixa eu espelhar aqui. Página 23, por favor. Página 23. Vitor, agora não. Vocês estão vendo aí? Deixa eu fazer um negócio aqui, é melhor. Ai, meu Deus do céu. Novidade. Espera aí, só um minutinho. Estou tendo aqui uns problemas. Onde eu mato. Calma, 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 calma. Deixa eu. Só um minutinho. Ai, ai, ai. Calma, calma. Tô quase lá, quase lá, quase lá. Vim. Eita. Oh, 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 oh. Beckman. Eu sei disso. Por isso. Beckman não é Beckham. Calma. Vai lá. Não, mas eu tenho um problema sério aqui. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Pronto, tá no aguardo. Pronto. Agora eu acho que vai. Ai, que medo.
Agora. Agora. Gente, vocês estão vendo a tela no computador? Calma. A partir de agora? Eu estou vendo a minha pessoa linda que eu sou. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo aí? Ó, é basicamente o seguinte, como eu falei para vocês, onde surgiu a revolta de Beckman? No Maranhão. Por que foi nesse lugar, exclusivamente? Lembra que a questão que nós temos aí, tínhamos bandeirantes que eram homens e mulheres, crianças que entravam dentro da mata com o objetivo de encontrar metais preciosos e indígenas para escravizar? Beleza. Aí o que aconteceu? Começou o povoamento do Brasil. E esse povoamento chegou até o Maranhão, adentrando literalmente do litoral indo para o interior do Brasil. Só que tem um problema sério, tá certo? Para esses colonos. Faltava mão de obra. Faltava trabalhadores. Quando eu digo falta mão de obra, não era mão de obra assalariada, não. Estou falando de mão de obra o quê? Escrava, perfeito. Tá certo. Então, diante disso, senhores de engenho do Maranhão, eles começaram a invadir aldeamentos jesuítas. Lembra para vocês, lembra? O que tem a ver a revolta de Beckman com os outros assuntos? É o seguinte, a, a Europa estava passando por uma grande revolução religiosa, que é a Reforma Protestante. A igreja não poderia ficar de braços cruzados. A igreja, ela contra-atacou, criando sérias medidas. E uma dessas medidas foi criar a Companhia de Jesus, ou também conhecida como Padres Jesuítas. Esses padres jesuítas vieram para cá para ensinar o catolicismo, a catequese. Ao mesmo tempo, eles ensinavam os índios, tá certo? Os dogmas da Igreja Católica, eles ensinavam também o português. Eles ensinavam em aldeamentos conhecidos como missões, como se fossem vilazinhas, missões, missões jesuítas, como se fosse alguma vila pequena, onde os índios vinham, praticavam artesanato, era vendido esse artesanato, onde eles eram ensinados a catequese católica, isso. No Maranhão, estava um problema sério por falta de mão de obra. Tá certo? E que o povo do Maranhão fez, os senhores de engenho fizeram no Maranhão? Se eu não tenho condições de ter uma mão de obra escrava africana, porque faltava mão de obra, que era caro, não tenho. O que eu vou fazer? Vou atacar esses aldeamentos. Deu para entender ou não? Conseguiram compreender? Eles começaram a atacar esse. Em vez de procurar na mata. Tudinho, é mais fácil atacar. E isso, houve uma crise muito grande entre os jesuítas e esses colonos do Maranhão. E os jesuítas começaram a forçar o rei, pressionar o rei de Portugal a proibir a escravização de índios. Foi o que aconteceu. Deu para entender, sim ou não? É fácil a compreensão. Deu para entender? Não, né? Novamente, aí em casa, deu para entender? Não? Deu para entender, sim ou não? Aí eles foram falar com o rei para poder eles poderem informar no. Sendo catequizado sem ter problema nenhum. Então, aí calma, 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 calma. Esse é o contexto. Esse é o contexto anterior da Revolução. Então, na lógica,
Um dos motivos para a revolta de Beckman é o quê? Não. Um dos problemas um dos... Falta de mão de obra escrava. Isso mesmo, garotinho. A falta de mão de obra escrava. Isso é um dos problemas, um dos estopins para a revolta de Beckman. Lembrando, os Beckmans, eles eram o quê? Senhores, donos, pessoas ricas. Quando digo rico, não é rico, mas pessoas que tinham mais posses no Maranhão. Então, esse é o contexto, um dos contextos para a revolta de Beckman. A questão a falta da mão de obra. Os senhores de engenho do Maranhão resolveram atacar as missões jesuítas. Aí eu expliquei o que eram missões. Missões eram lugares onde os padres jesuítas ensinavam a catequese católica, também ensinavam o português. Em vez de procurar nas matas, eles começaram a atacar essas missões. Porque ali os índios, eles eram mais, vamos dizer assim, é até errado dizer, mas para a compreensão melhor, mais civilizados. Devido a esses ataques, os padres jesuítas começaram a pressionar o governo português para acabar a escravização de indígenas. Certo? Por que, George? A escravização de quê? Não, a outra. Dos africanos continuou. Beleza? Fala aí. Não fala que o índio vai para casa, ele precisa ajudar, né? É. Ele está Mas aí ele, por que por falta de mão de obra? Aí, ó, abre aí, página 24. Página 24. No ano de 1682, ó, página 24. No ano de 1682, o governo português, lembrando, o Brasil era colônia de Portugal, quem mandava era Portugal, criou a Companhia do Comércio do Maranhão, que visava, que tinha o objetivo de solucionar o problema de quê? Da falta de mão de obra da região. Cabia a essa empresa fornecer 500 escravos africanos escravizados por ano, durante 20 anos. Faz o cálculo aí. 500 escravos africanos durante 20 anos. Quantos seriam? 2.000 não. Quantos seriam? Cri, 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 cri. Oi? 10.000 escravos. 10.000 escravos. Seriam 10.000 escravos em 20 anos que o Maranhão, se lembrando, só o Maranhão, aquela região, receberia. Então, o que acontece? Eles estavam morando lá, mas só que era difícil a chegada dessa mão de obra escrava. Tá certo? Então, eles começaram a forçar. E o governo português começou a criar essa... O governo português proibiu a escravização indígena e criou essa companhia, que tinha como um dos objetivos fornecer 500 escravos por ano, durante 20 anos. Porém, a companhia não conseguiu bater essa meta. Ela não conseguiu trazer 500 escravos por ano. Agravando a crise e o descontentamento dos senhores de engenho, liderados por, ó o nome, Manuel e Thomas Beckman, os senhores de engenho maranhenses se organizaram para acabar com a Companhia do Comércio e com a influência de alguns jesuítas. Conseguiram a permissão para escravizar indígenas. Espera aí, eles continuaram insistindo na ideia de querer escravizar quem? Os índios. No dia 24 de fevereiro de 1684, teve início a rebelião. A escola jesuíta foi invadida, os padres foram expulsos e os armazéns da Companhia do Comércio destruídos.
foi constituído um governo provisório, onde Thomas Beckmann foi enviado a Lisboa para expor a situação ao rei, que ordenou sua prisão e punição. O rei determinou o envio de Gomes Freire de Andrade para exercer a função do novo governador. Ele chegou em 1685, ordenou a prisão de Manuel Beckmann, o outro irmão, e dos outros líderes do movimento, e todos foram enforcados. A Companhia do Comércio foi extinta em 1685 e a escravidão indígena foi autorizada apesar do retorno dos jesuítas. Então, você ainda continuou a ter, tá certo? Então, vamos lá. De tudo isso, certo, Vitor? Novamente, onde surgiu a revolta de Beckmann? Maranhão. Cita aí um dos vários motivos para a revolta dos Beckmann. Vitor? Tá certo, Vitor? Cita aí dois líderes do movimento, dois líderes. Como? Não tem nada de William, não. Manuel e Thomas Beckmann. Tá certo, Vitor? Tá certo. Como terminou essa revolta? Não, como terminou? Não foi quando terminou. Não. Foi sufocada e os líderes do movimento... foi sufocada e os líderes do movimento foram enforcados. Deus me defenda, gente. Eu não... Página 24. O Brasil se expande de norte a sul. Daí, vamos ver todo o crescimento territorial do Brasil. O Brasil ele é um país de dimensões continentais. Tá certo? O Brasil ele tem tamanho de continente. E aquele tratado, o Tratado de Tordesilhas, ele não foi respeitado, claro. Principalmente porque os bandeirantes começaram a entrar dentro da mata. Com o objetivo de quê? Novamente, metais preciosos, escravos indígenas, até chegar, peraí, os anos estão se passando, os bandeirantes estão entrando dentro da mata. Os anos estão se passando, os bandeirantes estão entrando dentro da mata. Situação muito difícil, não era fácil não, viu? Muito perigoso. Até chegar, finalzinho de 1600, quase início de 1700, onde na região conhecida hoje como Vila Rica, atual Ouro Preto, foi encontrado o ouro. Diga. Só um ano, já vai acabar. Já. Olha lá, o Brasil se expande de norte a sul. Como você percebeu, o território que hoje corresponde ao Brasil passou por muitas transformações durante os séculos 17 e 18. Se expandiu ainda mais, cresceu ainda mais. Além dos bandeirantes e dos jesuítas e das questões indígenas, outros aspectos do Brasil colonial passavam por transformações como a pecuária. Também a questão da criação de gado. A criação de gado também é responsável pela interiorização do Brasil. Como assim, Jorge? Tudo, a colonização do Brasil, ela se deu do litoral, onde chegou os portugueses, e foi em direção ao interior. Tá certo? O litoral, onde é aqui Olinda, Recife, Jaboatão, e foi em direção ao interior. Por que foi em direção do interior, Jorge? Por alguns motivos. Ele está citando aqui os motivos. A questão dos bandeirantes,
em busca de ouro, metais preciosos. A questão também de jesuítas que queriam catequizar um maior número ainda de indígenas, aumentando assim a influência católica aqui na América, tá certo? E também a questão da pecuária, a criação de animais. Por que a criação de animais? Porque, gente, era proibido criar gado no litoral. Já falei o motivo. Por quê? O gado poderia destruir as lavouras de cana-de-açúcar. E aquele tipo de terreno é ótimo, o maçapé é ótimo para a plantação da cana-de-açúcar. Então, para onde foi o gado? Foi para o céu? Não, foi para o interior. Tá certo? Por exemplo, já viram vaquejada? Sabe o que se trata vaquejada? É isso aí. Soltava o gado no interior, ele ia comendo, você ia cuidando dele. Passado algum tempo, reunia o gado todinho. A pessoa ganhava, pelo trabalho, não ganhava dinheiro, mas ganhava o gado, o bezerro. Como assim, Jorge? Não se pagava em dinheiro, pagava-se em gado. Então, imagina, eu tomava conta de 20 vacas. E no final de um ano, essas 20 vacas tiveram 10, 10 bezerros. Uma quantidade X de bezerros. Eu ficava com uma parte. Deu para entender? Eu ficava com uma parte desses bezerros. Eu não recebia um salário, não. Eu era pago em uma parte, ficando com a parte desses bezerros. O meu trabalho era recompensado dessa forma. A criação de gado, que era no litoral, ela foi proibida e foi para o interior, onde tem regiões que tem feiras de gado até os dias de hoje. Viu? Por exemplo, já ouviram falar de uma região conhecida como Recôncavo Baiano? Já ouviram falar dessa região? Recôncavo Baiano. Já viram quem está em casa? Já ouviram falar dessa região? Recôncavo Baiano. É uma região. Já ouviram falar de uma cidade na Bahia chamada Feira de Santana? Feira de Santana, na Bahia, é uma cidade criada ou fundada a partir do Bandeira, não, da criação de gado. Tá certo? Outra coisa também era comum entrar dentro da mata para buscar as chamadas drogas do sertão. Drogas do sertão, Jorge. A pessoa já pensa mal, né? Não, gente. Tem nada a ver com isso. Drogas do sertão era o termo empregado. Aí já não é drogas do sertão. Isso aí está falando de especiarias. Drogas do sertão é um tipo de especiarias típicas daqui do Brasil. Por exemplo, uma droga do sertão que é muito gostosa. Eu gosto demais dessa droga do sertão. Sabe o que é? Castanha de caju. Castanha? Castanha de caju? Nossa! Vai, página 25, para a gente terminar. Ó, vamos lá, fica calmo. O sertão foi oficialmente, calma para terminar. Foi. O sertão foi oficialmente o local designado para o desenvolvimento da pecuária, a criação de animais, ocupando as áreas consideradas inadequadas para a agricultura. Como é uma região mais seca, a vegetação é mais rasteira, tá certo? Não é propício para a agricultura, foi utilizada a pecuária nesse lugar, tá certo? Nessa região. Foi nesse cenário que a atividade pecuária acabou sendo a responsável pelo desbravamento do sertão e pela conquista e ocupação tanto em áreas indígenas quanto de áreas povoadas. No período colonial, a pecuária, que é a criação do gado, se desenvolveu em duas áreas. Inicialmente no Nordeste, nas áreas da Caatinga. Por que no Nordeste? Para abastecer. Por que no Nordeste? Para abastecer as cidades que ficavam no litoral e também no sul, no Rio Grande do Sul, no Pampa Gaúcho. Já ouviu falar do Pampas Gaúcho?
para abastecer as áreas de Minas. Deu para entender, não? Vamos lá. Onde se foi criado, no início, a pecuária no Brasil? No início, a pecuária no Brasil, ela se deu na Caatinga. Onde é Caruaru? Vamos dizer assim. Caruaru, Serra Talhada. Para abastecer de carne aqui o litoral, onde tinha a questão dos escravos. E hoje abastecer de que forma? Com a charque, gente. Não tem geladeira nesse período, não. É charque, salga, sol, carne de sol. Depois, com a região dos Pampas Gaúchos, para abastecer a região de Minas Gerais. Fala. Agora, lá no Brasil, lá, todo mundo fazia boi, daqui, de ovelha, cabra, negócio de uva, de banana. Aí tem lá para terminar. Ó. No período colonial, a pecuária se desenvolveu em duas áreas, como eu falei para vocês. Na Caatinga, no Nordeste, e no Pampa, no Sul. Aí tem a primeira questão e única para a gente. Realize uma pesquisa para descobrir se o termo sertão tinha, no período colonial, o mesmo sentido que é utilizado atualmente. Escreva suas conclusões no caderno. Não precisa colocar no caderno, não. Coloca aí. Essa primeira questão que eu também não é bem caro hoje em dia. Essa cabra, já vou perguntar uma vez, faz quanto tempo? Uma cabra, é R$150. Poxa, muito mais. Coloca aí, ó. Coloca aí. O termo sertão, tenta diminuir a letra. O termo sertão, é empregado em áreas interioranas. A palavra é em áreas interioranas. Do interior. Tá certo? Terras, interioranas, viu? Terras pouco ou não começando com H, habitadas. Pouco ou não habitadas. Então, o que é sertão? Só. O que é sertão? O que é sertão? Sertão são áreas do interior. O sertão são áreas do interior. São áreas pouco ou não habitadas. Tá certo? Ou não? Gente, uma vez eu fui para o interior. Uma escola. Aí eu fui com um colega meu que era professor. Gente, não tinha água, não tinha água. A água era a pessoa, a zeladora, era a escola pública. A zeladora ia para. Deixa eu parar de gravar aqui. Para uma cacimba. Cacimba é como se fosse um poço d'água. A professora ia para um poço d'água. A água que ela trazia parecia leite. A água era tudo salgada.